um facto que o investimento direto estrangeiro americano, como os números mostravam, a maior fatia ainda é feita na Europa. Isso deve-se, certamente, às condições de atratividade serão muito diversas e variam de setor para setor. Estamos a falar de investimento direto estrangeiro global, cruzando várias indústrias, vários países. Mas eu penso que as empresas que procuram investimento direto estrangeiro fazem-no, as empresas americanas, mas eu penso que não apenas as americanas, também estas novas emergentes dos países que estão em franco crescimento. O investimento direto estrangeiro é feito com base em 3 ou 4 coisas essenciais. A primeira questão é competência. Skills adequados àquilo ao que se espera que seja produzido nos locais onde as organizações investem. Estamos a falar de investimento direto estrangeiro de empresas e não dos Estados. Quem faz, de facto, o investimento direto estrangeiro são as empresas, não são os governos, maioritariamente. E é esse que é o investimento direto estrangeiro que é relevante. E as empresas procuram competências, pessoas com capacidade para produzirem aquilo que elas precisam. Segundo aspecto, um bom ambiente de negócio. Ambiente atrativo, portanto, disponibilidade de pessoas com capacidades adequadas, um bom ambiente de negócio que seja atrativo, que seja dinâmico e que proporcione o desenvolvimento das suas atividades num ambiente, enfim, saudável e pujante. E, finalmente, o terceiro aspecto, a questão dos custos. E eu pus a questão dos custos em terceiro lugar porque, tradicionalmente, é apontada como a primeira razão. É uma razão relevante, sem a menor dúvida, mas só com base no baixo custo nós atraímos investimento pouco interessante. O investimento mais interessante é o que, de facto, olha para outros aspectos, designadamente estes que eu referi. Na Europa há uma diversidade de países que são diferentes entre si, uns mais fortes numas coisas do que noutras, naturalmente. Eu penso que no caso português nós temos condições para sermos competitivos em qualquer uma destas áreas. Há regiões do país, de facto, onde é muito fácil recrutar pessoas com as competências necessárias. Há como foi, enfim, referido, alguma disponibilidade de jovens recém-licenciados com capacidade para abraçarem novas profissões, novos desafios, com a disponibilidade e o compromisso que as empresas normalmente procuram. Há algumas regiões do país com este bom ambiente de negócio que eu referi e que, portanto, é um aspecto que as empresas normalmente valorizam mais do que se pensa. E, finalmente, se quisermos ser competitivos em custos, há também algumas regiões do país que, se quiserem, são competitivas em custos. E, portanto, teremos algumas condições para atrair mais investimento direto estrangeiro. Naturalmente que este momento que nós estamos a viver hoje não é o melhor. A nossa imagem não é uma imagem positiva por razões que todos conhecemos, mas é o nosso papel tentar ultrapassar isso e tentar, de facto, apostarmos nestes critérios de escolha que as empresas estrangeiras, designadamente as americanas, procuram quando fazem investimento direto estrangeiro. Se apostam mais na Europa, se continuam a investir mais na Europa, não é apenas uma questão histórica, é uma questão tradicional. De facto, isso tem algum peso. Os americanos estão há muitas décadas. Durante o século XX, as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Europa foram muito desenvolvidas e, portanto, isso tem o seu peso nos dias de hoje ainda, mas eles teriam já feito o switch para outras regiões se, de facto, a Europa não tivesse capacidade para ser competitiva, e a Europa tem capacidade para ser competitiva. Obrigado. A próxima pergunta para o Dr. Pedro Pereira Gonçalves, uma pergunta muito concreta, é a questão, como ficam a questão das microempresas que atuam no mercado interno, e outra pergunta conexa também, porque é que o PM Invest não pode ser também admitido para batimento de créditos bancários. As PMEs são o grosso e a coluna vertebral da nossa economia e são
determinantes na nossa recuperação, no nosso emprego e no nosso crescimento económico. Não são players de segunda categoria, são os players de primeira categoria. E achar-se ou interpretar-se que a nossa recuperação económica vai ser feita à conta de multinacionais ou de grandes empresas portuguesas, isso é um erro. E um erro que seria crasso se Portugal o fizesse, ou achasse que podia ser por aí. A minha apresentação foi focada no investimento estrangeiro e assim passa muito por multinacionais e nessa ainda. Ao nível das PMEs, a AICEP tem competências próprias e sem querer entrar aqui em grande detalhe nisso, o nosso apoio da AICEP às PMEs é o apoio à internacionalização das PMEs. Portanto, o acompanhamento das PMEs em Portugal está ao nível de entidades públicas dividido em dois, não é? Dividido no que é o desenvolvimento das PMEs em Portugal pelo IAPMEI e no que é os instrumentos de internacionalização pela AICEP. Ao nível do apoio à internacionalização das PMEs, e é uma vertente cada vez mais importante, porque uma das consequências dos números que acho que todos aqui apresentámos é um decréscimo do consumo interno. E, portanto, se as empresas e um decréscimo do consumo público, e já agora central e autárquico, as PMEs, para continuarem a crescer, para continuarem a fazer negócio, têm que se internacionalizar e têm que procurar novos mercados. E é isso que estão a fazê-lo. Não estou a dizer nada que não aconteça no terreno, porque, graças a Deus, os nossos empresários estão bastante à frente do que são as recomendações dos vários executivos. Portanto, perceberam isso muito claramente e estão a apostar em novas geografias, em novos mercados, e grande parte daqueles mercados estão a ser atacados por PMEs. A esse nível nós estamos a procurar, e muito pragmaticamente, nós estamos a procurar duas intervenções. Uma, quer com empresas multinacionais, quer com grandes empresas, quer que estejam cá, quer que estejam a internacionalizar, temos estado a promover o que chamamos encontros com fornecedores, em que chamamos a base do que são as PMEs por setor. Um exemplo. TAP Manutenção e Engenharia. A TAP Manutenção e Engenharia importa 200 milhões de euros. E importa... Eu não era da AICEP, venho do setor financeiro, portanto, o meu conhecimento de indústria é algo limitado, e quando estive neste encontro, uma das coisas, dar-nos exemplos, que acho que, peço desculpa, eu uso muitos exemplos, mas acho que torna as coisas mais claras. Para a manutenção, que é feita na TAP, nós importávamos, e importamos, as capas que forram os estofos dos bancos dos aviões. Importamos de França. O que, para um país que tem a indústria têxtil que nós temos, é um bocadinho esquisito. Mais esquisito é para um país que tem a indústria automóvel que nós temos e os fornecedores que nós temos da indústria automóvel que têm um conjunto de requisitos do ponto de vista têxtil para fornecer a construção de um banco automóvel que não podem inflamar, que têm que ter uma certa durabilidade, etc., que são parecidos, não são iguais, mas são parecidos com a indústria aeronáutica. E o que estamos a fazer nestes encontros é chamar as PMEs, identificar claramente o que está a ser importado e, junto das empresas portuguesas, das PMEs portuguesas, apoiar essas empresas no desenvolvimento das capacidades que lhes permitam substituir as importações. E estamos a fazer isso desde a Embraer, à TAP, à Galp, à Portucel, à Bosch, mas sempre também com um outro ângulo, que é o ângulo depois de devidamente certificados. E se nós criarmos em Portugal base de produção que justifique o investimento, grande parte destas empresas depois podem ser internacionalizáveis. Porque a empresa que produz, ou que passa a produzir têxteis para forrar bancos de aviões em Portugal, ou para a TAP, é certificada, tem que ser certificada por duas agências europeias, por uma agência europeia e uma americana, do setor aeronáutico, mas a partir daí, com esse selo, exportam para todo o mundo. E, portanto, isto são exemplos concretos que podemos fazer. Outra coisa que estamos a fazer é pôr o CREN ao serviço das empresas. E fechámos recentemente um concurso que teve uma adesão recorde,
triplicou a procura da parte das PMEs, e estou só a falar de PMEs. Temos mais de 1.048 candidaturas de apoios específicos para investimento e internacionalização. E, portanto, estamos a pôr o CREN e os fundos comunitários ao serviço das empresas, fomentando a internacionalização das empresas, apoiando a presença em feiras, a presença em mercados, em estudos de mercado, etc. Sob a linha PME Crescimento, a linha foi criada recentemente com 1,5 bi, 1,5 mil milhões, ainda tem montante disponível, é um montante para reforço de tesouraria, muito enfocada no aumento da capacidade. Penso que a pergunta era porque é que não se usa essa linha para abater passivo bancário. Penso que não é o objetivo da linha, mas também a esse nível Portugal tem que fazer um esforço muito diferente, e com isto termino, sem me querer alongar nesta resposta, que é uma das coisas muito importantes que Portugal e que as PMEs e as grandes empresas têm que fazer é reforçar os seus níveis de capitais próprios. As empresas portuguesas estão seriamente subfinanciadas em termos de capitais próprios, excessivamente alavancadas em crédito, e esse equilíbrio e esse balanço tem que ser feito, e tem que ser feito com um reforço significativo de capitais, porque não temos outro caminho e não teremos um caminho para a frente mais facilitado em termos de crédito. Muito obrigado. O Dr. Rui Moreira de Carvalho queria colocar aqui uma questão relacionada com esta resposta. Não é questão, é dois aspectos de acordo com os colegas, um que não estou de acordo. O primeiro é que não é fácil mudar a trajetória, ela não vai mudar. O doutor apresentou dados para 2016, onde a previsão de crescimento é 2,4, mas depois cai novamente para 1,3, enfim, é uma previsão para 2016, vale o que vale, mas não é razoável que vai ser fácil sair deste processo. Agora, é possível e estamos a fazê-lo. Na perspectiva que estou de acordo com o colega, é que meter mais lenha na fogueira, ou seja, utilizar esses subsídios, que é o dinheiro todos a favor de alguns, para amortizar a dívida bancária, não vai libertar recursos para aqueles investimentos em bens transacionáveis. Ou seja, o que é agora importante é nós vermos onde é que podemos criar valor, onde é que nós podemos entrar na concorrência internacional para Portugal ter um novo modelo de desenvolvimento. E pegando nestas palavras, introduzia mais uma questão, neste caso também ainda para o AICEP, que é a questão de Portugal visto como uma plataforma internacional, com relações privilegiadas com a América Latina e com a África, e se existe algum foco por parte do AICEP nestas localizações, e ao mesmo tempo, existindo esse foco, se existem questões, ou seja, se existem metas definidas, se é acompanhado os objetivos das empresas que são apoiadas, e se existe também um retorno expectável a nível de emprego e aumento seja de tudo o que são fornecimentos ligados com as exportações para as empresas que são suportadas. Como qualquer um dos presentes, não sei se alguma das empresas, provavelmente sim, já concorreu ao CREN, todo o apoio que é dado neste tipo de iniciativas são apoios auditados, auditáveis e muito claros e transparentes, e muitas vezes até suscitam da parte das empresas questões práticas versus um enquadramento dos próprios apoios, que têm alguma burocracia, que têm alguma rigidez, mas que são regulamentos comunitários, são estruturas comunitárias. E, portanto, todo este apoio e este enfoque num conjunto de mercados, e este enfoque nestes mercados é um enfoque... A AICEP tem nesta matéria o dever de acompanhar as empresas e acompanhar as empresas em função dos mercados que as empresas estão a explorar. Tem também o dever de disponibilizar o máximo de informação às empresas e o máximo de oportunidades concretas às empresas que permitam às empresas olhar para outros mercados. Mas a escolha dos mercados é feita pelas empresas. E as empresas, quando
fazem as suas escolhas de mercados e candidatam os seus programas de apoio, os seus programas de internacionalização, os mercados que pretendem estudar, as feiras onde pretendem estar, as missões que pretendem desenvolver, se escolhem a Colômbia versus o Peru ou o Brasil, são as empresas que escolhem. E o ICEP e o Estado português deve apoiar esse esforço das empresas e procura fazê-lo. Em relação depois a medirmos, obviamente, portanto, todo o apoio que é dado às empresas é auditado, é certificado, há um business plan que as empresas apresentam de objetivos que têm em função destes apoios, de crescimento das vendas para os mercados que estão, obviamente, a desenvolver e a explorar e que pretendem abraçar. Obviamente que como em tudo, temos de sucesso, mas temos dispersão, temos empresas que conseguem níveis, são mais eficientes e mais eficazes do que outras, mas todos estes apoios são auditados e são públicos, há relatórios constantes do esforço que é dado, dos montantes despendidos e da efetividade desses apoios. Estamos um pouco atrasados e iríamos parar com esta primeira parte do painel de oradores. Agradecer a todos os oradores que aqui estiveram e eu pedi a vossa compreensão para